Zack era uma criança feia, órfã de bala, que quase foi queimada até a morte pelo padrasto quando era jovem e foi adotada por canibais abusivos que o alimentavam com corpos de crianças mortas todos os dias. Ao longo dos anos, ele era espancado enquanto enterrava os corpos de seus amigos de infância. Mas quando viu o crânio de seu irmão depois que ele foi comido vivo, sua mente começou a desmoronar. Então, quando ele assistiu a um filme naquela noite sobre um serial killer se aproximando de um casal na floresta antes de matá-los, sua sanidade finalmente se quebrou, e ele percebeu que era isso que precisava fazer. Enquanto seus pais repugnantes dormiam, ele pegou uma faca da cozinha enquanto caminhava em direção ao quarto deles e ficou sobre o corpo de seu pai antes de esfaqueá-lo até a morte. Todos os anos de abuso que ele suportou o levaram a matar seus pais adotivos inúteis, mas ele não pôde deixar de sorrir ao finalmente ter recuperado sua liberdade. Depois de deixar sua prisão, ele começou a andar sem rumo até que um carro o molhou. Mas quando a senhora veio se desculpar, percebeu que ele estava segurando uma faca ensanguentada e disse que ele deveria voltar rapidamente para sua casa. No entanto, Zack disse a ela que nunca teve um lar, e enquanto as cenas do filme passavam em sua mente, ele decidiu tirar a vida dela também antes de entrar no carro dela para dormir à noite. Quando a manhã chegou, um idoso senil se aproximou do carro e começou a bater na janela, perguntando se havia alguém lá dentro. Quando Zack abriu a porta pronto para matá-lo, o velho perguntou a Zack se ele estava acampando com seus pais, dizendo que era cego e não podia ver. Então, quando o estômago de Zack roncou, o homem percebeu que ele estava faminto, então o levou de volta para sua casa antes de convidá-lo para entrar. Enquanto ele comia, o homem perguntou como ele se perdeu na floresta e disse que ele poderia ficar com ele até encontrarem sua família. Quando Zack perguntou por que ele estava ajudando, o homem revelou que era porque se sentia solitário e que não falava com ninguém há anos. Naquela noite, um desejo profundo começou a impedir Zack de adormecer, e ele percebeu que sua faca era a única maneira de se satisfazer. Mas ao começar a caminhar em direção à cama do velho, percebeu que matá-lo não seria satisfatório, então decidiu caminhar pelos becos da cidade à noite. Poucos momentos depois, quando um perdedor aleatório esbarrou nele, Zack sacou sua faca e esfaqueou o homem, matando-o naquele instante. No entanto, o impulso continuava a incomodá-lo, mas com sua faca cega, ele decidiu que agora era inútil, assim como sua vida. Depois de voltar para casa, o velho sentiu o cheiro de sangue e se perguntou onde ele tinha ido. Então Zack revelou que matou um homem para satisfazer seus desejos. Quando o velho ouviu suas palavras, perguntou o que ele queria fazer agora e cobriu Zack dizendo-lhe para dormir em paz. De manhã, o velho saiu de casa, mas mesmo quando a noite chegou, ele ainda não tinha voltado. Na mesa, Zack viu uma carta dizendo que ele foi pegar leite, mas não conseguiu entender o que estava escrito, já que nunca aprendeu a ler. As horas começaram a passar, e Zack começou a perder a cabeça, pensando que foi abandonado mais uma vez, e destruiu toda a casa até encontrar uma faca entre os escombros. Pela floresta, ele começou a andar até encontrar um grupo de pessoas ao lado de um carro de polícia e viu o corpo de seu velho coberto embaixo. Ao mesmo tempo, um casal repugnante estava feliz por ter matado o avô pobre por algumas moedas, mas quando viram Zack olhando para eles, o homem disse a Zack para tirar sua cara feia da vista dele. No entanto, Zack viu que eles pareciam felizes e percebeu que todo esse tempo eram pessoas com aparência feliz que satisfaziam seu desejo. Então ele puxou sua faca enquanto o homem caía no chão e o esfaqueou até a morte antes de correr em direção à namorada dele. Ele matou os dois naquela noite, mas tudo em que conseguia pensar era no velho perguntando o que ele queria fazer. Então ele respondeu que queria destruir as pessoas felizes que estavam aproveitando suas vidas e fazê-las cair em desespero. Ele sabia que era um monstro, mas desejava que o velho, a única pessoa que se importou com ele durante toda a sua vida, não tivesse morrido. No entanto, Zack não foi o único a suportar o abuso de pais horríveis, porque durante os anos seguintes, uma jovem chamada Rachel voltava para casa para encontrar seu pai alcoólatra que gritava com ela por ser mentalmente doente e batia em sua mãe diante de seus olhos. No entanto, ela ria histericamente de tudo isso, e não importava quantas vezes Rachel pedisse para que a ouvissem. Nenhum deles o fazia. Naquela noite, sua mãe prometeu fazê-lo gritar, e quando Rachel tentou pedir para que a ouvisse, ela deu-lhe um tapa no rosto, dizendo que ela era a razão de estarem presas nesse inferno. Mesmo assim, Rachel tentou pedir para ela ouvir mais uma vez, mas sua mãe gritou para que ela apenas fosse para o seu quarto. Meses depois, Rachel revelaria em um hospital psiquiátrico que ela só queria cuidar de um cachorrinho doente. Mas depois de ver o cachorrinho desmaiar, tudo o que ela se lembrava era de estar em seu quarto consertando aquele cachorrinho. Depois de ter consertado o pobre cachorro, o pai gritou com a esposa novamente, e enquanto ela descia as escadas, ouviu a mãe gritando por sua vida. Mas quando abriu a porta, viu o corpo sem vida da mãe.
Assim que seu pai percebeu que ela viu tudo, ele disse que ela seria a próxima. E embora Rachel tenha tentado fugir, seu pai começou a persegui-la até que ela entrou em seu quarto e trancou a porta. Ela tentou dizer ao cachorrinho para não ter medo, mas seu pai arrombou a porta dizendo que ela era tão louca quanto ele pela forma como matou o cachorrinho e o costurou, tudo para que pudesse fazer o cachorro ser dela. Enquanto ele ria de como todos eles eram loucos, ele disse a ela que ninguém jamais sentiria falta dela. Mas ela puxou uma arma e apontou para o pai, dizendo que era a arma da mãe dela. Depois de contar essa história ao médico, no entanto, ele a hipnotizou para apagar todas as suas memórias, e ela acordou em um hospital isolado se perguntando por que estava em um lugar completamente diferente. Ao sair do quarto, ela ouviu o som de um elevador abrindo, e depois de entrar, o sistema de som anunciou que o sacrifício havia sido selecionado. Eventualmente, ela chegou a um andar chamado Área de Recreação, mas enquanto andava tentando encontrar a saída, ouviu o som de vidro quebrando, então começou a correr ao perceber que alguém a estava seguindo. Enquanto continuava correndo, viu manchas de sangue no chão junto com um pássaro que estava ferido. Mas depois de dizer que iria tratá-lo, uma explosão da parede matou o pássaro. Zack saiu rindo, contente que o rosto esperançoso dela tinha se transformado em desespero, e disse que daria a ela 3 segundos para fugir gritando por sua vida. Quando ele começou a contar, Rachel tentou fugir, mas Zack começou a persegui-la até que ela chegou a um depósito abandonado. Depois de procurar onde se esconder, Zack conseguiu alcançá-la, e quando entrou na sala, ele se perguntou onde ela estava escondida. Então ele começou a perfurar todas as caixas com sua foice, quase acertando seu corpo antes de perceber que ela estava escondida em outro lugar. Enquanto ele caminhava para fora, Rachel sabia que precisava fugir antes que ele a encontrasse. Mas quando voltou para ver o pássaro, a vida em seus olhos desapareceu, e ela jurou que consertaria o pássaro, dizendo que ele se tornaria dela para sempre. Depois de costurar o pássaro, ela começou a correr de volta para o elevador, mas Zack conseguiu encontrá-la, dizendo que não lhe daria mais tempo para escapar. Quando ele saltou para golpeá-la, ela se abaixou e tentou fugir, mas Zack continuou rindo histericamente e correu atrás dela. Mas mesmo quando o elevador abriu, ele continuou a diminuir a distância, até que ela conseguiu fechar os portões por pouco antes que ele a despedaçasse, e o elevador começou a levá-la para cima. Alguns momentos depois, ela chegou ao 2º andar e viu que estava de volta dentro do hospital que reconhecia. Do corredor escuro, ela ouviu o som de um homem correndo em sua direção, então começou a tentar escapar. Mas o homem a alcançou, dizendo que era Danny, o médico que a estava aconselhando. Enquanto olhava para o rosto dele, ela se perguntou se ele era realmente a mesma pessoa. Zack viu a maneira como ela tinha costurado o pássaro morto. Ao mesmo tempo, o médico disse a Rachel que estava esperando por ela e a levou para uma sala escura, onde disse que queria seus olhos perfeitos. Então ele agarrou sua mão e começou a arrastá-la para uma sala de cirurgia, dizendo que queria dar uma olhada em seus olhos, e que eles eram tão bonitos quanto os olhos mortos de sua mãe. Ele se lembrou do dia em que sua mãe se executou e disse que faria qualquer coisa pelos olhos dela, mas precisava que ela procurasse algo primeiro na sala dos fundos. Quando ela entrou, viu centenas de potes cheios de globos oculares e quando Danny apareceu por trás, ele disse que estava procurando os olhos atrás dela. Então, depois que ela os entregou a ele, ele disse para ela não fugir porque se arrependeria. Depois de sair da sala, Rachel percebeu que precisava encontrar uma saída, e ao ver um pé de cabra no chão, começou a tentar abrir a porta. Mas assim que abriu, percebeu que Danny estava atrás dela. Ele disse que aquele era o andar dele e que nunca permitiria que seus belos olhos escapassem dele, então prometeu tirar seus olhos para si. Enquanto ele começava a arrastá-la de volta para a mesa, ele disse que arrancaria aqueles olhos, mas ela implorou para ele parar antes de desistir, dizendo que queria voltar para seus pais. Então Danny prometeu que ela encontraria seus pais em breve, já que eles estavam esperando por ela no inferno. Naquele momento, as memórias de sua família morta finalmente reapareceram em sua mente, mas quando o médico tentou pedir que ela respondesse, ela parou de dizer qualquer coisa. Depois de ver a expressão deprimente no rosto dela, ele disse que finalmente teria os olhos dela só para ele. Mas naquele momento, uma foice perfurou profundamente seu corpo. Zack conseguiu matar Danny, feliz por ter conseguido acabar com a vida de mais uma vítima feliz. No entanto, ele estava pronto para matar Rachel e disse-lhe para fugir e lutar por sua vida. Mas quando ele puxou a foice em direção ao pescoço dela, percebeu que ela não estava gritando e se perguntou se ela queria viver. Naquele momento, um sino começou a tocar, dizendo que uma das regras havia sido violada, tornando Zack o novo sacrifício. Depois de ouvir aquelas palavras, ele percebeu que deveria começar a correr, mas assim que ele se foi, as memórias de Rachel voltaram, e ela percebeu que não deveria estar viva.
Enquanto Zack tentava arrombar a porta do elevador, Rachel começou a se aproximar dele, dizendo que tinha um favor a pedir. E ao olhar em seus olhos, ela pediu que ele a matasse. Quando ouviu essas palavras, Zack se perguntou se essa louca era mais maluca do que ele, e disse para ela parar de dizer coisas que eram mais nojentas do que seu rosto queimado. No entanto, ela perguntou se ele a eliminaria depois que ela abrisse a porta, mas ele a empurrou e disse para ela tirá-los de lá primeiro. Então, ela começou a voltar e depois de encontrar o corpo do médico, lembrou-se dele dizendo que era o andar dele, então começou a procurar nas roupas dele. Enquanto Zack continuava batendo na porta, ela se abriu naquele momento, e Rachel revelou que a chave estava dentro dos bolsos do médico. Vendo que ela era inteligente, ele prometeu realizar seu desejo e acabar com a vida dela se ela o ajudasse a sair, esperando que o rosto dela estivesse melhor para matar até lá. Ouvir essas palavras deu-lhe esperança, e ela prometeu fazer o seu melhor. Quando ele começou a se afastar, perguntou qual era o nome dela. Então ela se apresentou como Rachel Gardner, e o serial killer se apresentou como Zack. Quando chegaram ao terceiro andar, ela percebeu que havia algo dentro da água, mas Zack disse para ela continuar andando. Antes de muito tempo, eles chegaram a um cemitério, e Rachel começou a olhar para um buraco, desejando poder ser enterrada já. Mas Zack ficou assustado com o rosto horrendo dela e gritou para que ela voltasse a si. Quando chegaram a outro cemitério, Rachel começou a ler a inscrição em uma pedra e percebeu que as lápides eram para todas as pessoas que foram mortas. Nesse momento, ela notou uma lápide separada e percebeu que seu nome estava inscrito nela. Ao mesmo tempo, ela avistou outra sepultura e eles perceberam que estava sendo preparada para Zack. No entanto, ele pensou que poderia profanar a morte e tentou destruí-la, mas Rachel disse-lhe que ele só quebraria sua foice. Naquele momento, ela descobriu uma abertura na parede, então disse-lhe para tentar encontrar a saída enquanto isso. Mas ele disse-lhe para tentar consertar seu rosto inútil. No entanto, quando ela estava prestes a entrar, disse-lhe para não destruir sua sepultura, para que ela pudesse deitar lá quando ele estivesse pronto para matá-la. Mas suas palavras fizeram Zack tremer. Enquanto ela caminhava pelo corredor, descobriu que a porta estava trancada no final, mas notou uma carta e percebeu que quem a escreveu tinha preparado a sepultura para ela. Enquanto isso, Zack estava completamente perdido em encontrar uma saída, mas como sua sepultura o deixava inquieto, ele avistou uma picareta e decidiu destruí-la. Quando ele quebrou a borda com sucesso, começou a destruir o resto das lápides. Por sorte, uma pedra caiu em um interruptor e destrancou a porta no corredor. Então Rachel a abriu, mas se perguntou se o idiota sem noção tinha descoberto isso intencionalmente por conta própria. Enquanto ela caminhava pelo novo corredor, chegou a uma sala e começou a ouvir uma voz misteriosa. Notando um registro, ela decidiu dar uma olhada e descobriu que era um registro de todos que foram mortos no prédio. Nesse momento, ela encontrou seu próprio registro, mas não se abalou com isso. Por outro lado, Zack continuou sua devastação dos túmulos, mas logo percebeu que apenas a lápide de Rachel restava. A lembrança do aviso severo dela o deixou com medo, então ele jogou fora a picareta. Bem nesse momento, ela apareceu diante dele e notou a destruição, mas ao revelar os documentos, ela mostrou a ele seu próprio documento e começou a ler sobre um Isaac Foster sendo colocado em um orfanato ilegal que o abusou até o dia em que seus pais morreram. Antes que ela pudesse continuar, Zack perguntou como ela se sentia depois de ler aquilo e revelou que seu verdadeiro nome era Isaac Foster, perguntando se ela tinha medo dele. Mas quando ela disse a ele que não estava, ele revelou que uma garota diferente já havia dito a mesma coisa. Porque dentro de um beco escuro uma noite, ele conseguiu alcançar uma garota e perguntou se ela tinha medo dele. No entanto, ela disse que na verdade era fã dele. E continuou dizendo que foi uma honra encontrá-lo aqui depois de todo esse tempo. Quando ela tentou dizer que ele era másculo e começou a acariciá-lo, ele a agarrou pela cabeça e a jogou no chão, perguntando o que diabos ela estava falando. Então ele deu a ela 5 segundos para fugir, mas depois de alcançar ela novamente, ele se perguntou por que ela correria se não estivesse com medo. No entanto, ela revelou que qualquer um teria medo de ser morto e chorou por alguém para salvá-la. Mas Zack disse que odiava mentiras e terminou com a vida dela. Rachel se perguntou o que diabos essa história deprimente tinha a ver com ela, e disse que pode começar a correr se isso significasse que ele a mataria. Zack lembrou que essa garota era louca, então decidiu destruir sua lápide, dizendo-lhe que ela não morreria aqui, mas ela ficou triste ao perceber que ainda não morreria. Esperando fazê-la se sentir melhor, ele disse que a tiraria de sua miséria assim que estivesse seguro fora deste prédio. Então ele voltou para o elevador e, ao perceber que não conseguia abri-lo, Rachel disse para ele olhar dentro da água, esperando que ele encontrasse um interruptor. Desesperado para sair, Zack começou a procurar na água, mas Rachel achou que ele não tinha a verdadeira intenção de matá-la. Quando ele se perguntou por que ela mesma não fazia isso, ela disse que era um pecado terrível e que era porque Deus disse. Então deve ser verdade. Depois de ouvir essas palavras, no entanto, Zack disse a ela para mostrar alguma emoção, dizendo que isso o motivaria a acabar com a vida dela. Mas quando ela não conseguiu nem fingir estar com medo, ele percebeu que ela já estava morta por dentro.
Nesse momento, ele pisou em um interruptor e quando uma porta se abriu no corredor, Rachel decidiu ver o que havia dentro. Logo, ela encontrou uma carta e uma flor e se perguntou quem as colocou ali. Ao mesmo tempo, Zack se cansou de esperar na água, mas quando as luzes se apagaram naquele instante, uma criança misteriosa apareceu diante dele. A criança se perguntou por que ele destruiu os túmulos, já que achava que seu próprio túmulo era um encaixe perfeito para ele. No entanto, Zack ficou assustado com a ideia e tentou atacá-lo, mas ele pulou para longe. Quando o garoto revelou que seu nome é Ed, ele conseguiu desviar da foice antes de se esquivar novamente. Então ele começou a dizer que se apaixonou por Rachel e revelou que pretende fazer o túmulo perfeito para ela, pois achava que ela era a sua peça que faltava. Mas Zack disse a ele que a única coisa que faltava era seu cérebro inútil. What did he say? O que ele disse? No entanto, Ed tinha certeza de que ela era perfeita para ele e disse a Zack que a tiraria de seu sofrimento. Irritado com suas palavras, Zack tentou atacá-lo, mas ele desapareceu na escuridão. Enquanto isso, Rachel descobriu que a última porta foi desbloqueada, então ela decidiu usar uma lanterna e encontrou outra carta dentro. Nesse momento, Ed apareceu atrás dela dizendo que veio realizar o desejo de morte dela, e ficaria feliz em enviá-la para outro mundo, porque achava que Zack era muito fraco e inútil para fazer o trabalho. Por outro lado, Zack começou a gritar por Rachel ao pensar que o garoto estranho poderia tentar convencê-la a abandoná-lo, então ele decidiu encontrar outro caminho. Ao mesmo tempo, Rachel começou a recuar para a parede enquanto Ed continuava tentando convencê-la, mas ela disse a ele que já tinha se prometido a Zack. Nesse momento, Zack chegou ao lado oposto da parede, então Ed disse a ela para escolher uma última vez quem ela desejava que acabasse com sua vida. Quando ela quase o escolheu, Zack bateu na parede e começou a gritar que ele era o único que poderia matá-la, e até jurou por Deus que o faria. Então, depois de perguntar se ele realmente jurou por Deus, ele disse a ela que sim, e que ela precisava ficar viva até lá, então ela implorou para ele atravessar a parede. Com um golpe, Zack destruiu a parede e entrou pela abertura. Mas ao perceberem que Ed havia sumido, Zack gritou para Rachel se tornar útil para ele se ela quisesse morrer. Mas ela se perguntou se ele realmente quis dizer aquelas palavras. Ela disse a ele que ele jurou por Deus e continuou repetindo as palavras a Deus, pedindo que ele jurasse por Deus que a mataria repetidamente, então ele a empurrou dizendo que realmente odiava nada mais do que mentiras. No entanto, eles precisavam encontrar o garoto Ed primeiro, então Rachel disse que ele estava no corredor e eles começaram a sair. Logo, chegaram ao fim do corredor, mas perceberam que Ed já estava esperando por eles. Quando ele começou a perguntar como poderia persuadi-la, ele pulou nela com sua pá, mas Zack bloqueou o ataque e ele saltou para longe. Relutante em aceitar a derrota, Ed atacou novamente, mas recuou a tempo. Nesse momento, as luzes se apagaram, então ele desapareceu na escuridão, mas começou a bater em Zack enquanto desaparecia diante de seus olhos. Com Zack ficando desesperado, ele disse a Rachel para encontrar o interruptor de luz. Então ela se apressou, mas Ed desviou de outro ataque antes de recuar na escuridão. Quando Rachel decidiu se esconder atrás de uma lápide, ela notou um belo túmulo que já estava preparado para ela. Assim que o admirou, Ed tirou-lhe o fôlego e começou a dizer que lhe daria um bom enterro assim que ela concordasse em morrer. No entanto, quando ele levantou a pá para acabar com ela, ela caiu no buraco, e o inútil e podre cretino pensou que finalmente poderia matá-la. Imediatamente, ela iluminou-o com sua lanterna e empurrou-o contra a lápide antes de pegar seu controle remoto, conseguindo acender as luzes novamente. Zack arrancou a máscara feia antes de enviá-lo para o Nirvana. Quando ele tentou dizer que a sepultura teria sido um ajuste perfeito para Rachel, Zack empurrou a lápide sobre seu corpo, enterrando-o para sempre. Com o cretino finalmente fora de cena, Zack se perguntou como encontrariam o elevador. Então Rachel apertou um botão no controle remoto, e eles perceberam que estava atrás da cachoeira. Assim, eles entraram e ele subiu para outro andar. Quando o elevador abriu, perceberam que estavam em outro lugar desconhecido. Quando Rachel descobriu que o portão estava trancado, ela disse a Zack que o prédio provavelmente estava vazio. No entanto, ele disse que era a única saída deles e tentou quebrar a cela, mas percebeu que era muito sólida. Naquele momento, o alarme disparou, mas Zack a salvou quando uma metralhadora disparou. Quando as balas acabaram, eles começaram a ouvir uma voz no sistema de som e uma garota assustadora e inútil anunciou que estava esperando pela chegada deles. Ela lhes disse que é a juíza deste andar e disse que iria puni-los por todos os seus pecados, então o portão se abriu naquele instante. Quando chegaram a uma porta trancada, a garota ordenou que tirassem suas fotos de identificação como qualquer outro criminoso inútil. Quando terminaram, notaram a saída, mas ao chegarem em uma sala escura, viram os desenhos feios e assustadores nas paredes e a garota anunciou que cada desenho representa sua punição. Na esperança de encontrar a saída, Zack decidiu verificar outra sala, mas descobriu que estava cheia de fantoches feios e assustadores, então ele disse a Rachel para encontrar uma saída. No entanto, quando começou a perder a paciência, ele notou uma cadeira de madeira e decidiu sentar-se como se fosse seu trono. Quando Rachel tentou avisá-lo que era uma cadeira elétrica, as luzes se apagaram e Zack percebeu que estava preso.
Nesse momento, uma TV apareceu diante deles e a garota inútil e assustadora os deu boas-vindas ao seu andar. O nome dela era Cat, e ela revelou que seria a juíza dos crimes deles. Ao pisar em um botão, a cadeira eletrocutou Zack, quase fritando seu cérebro inútil, mas ela a desligou. Rachel se perguntou se ele já estava morto, mas ele começou a ameaçar matar a maluca assim que fosse libertado. No entanto, ela revelou que ele só seria libertado se Rachel descobrisse como parar a eletrocução. Naquele momento, os fantoches ganharam vida, mas Zack percebeu que estava prestes a perder seu cérebro inútil e implorou a Rachel para encontrar uma solução. Então, enquanto a cadeira o eletrocutava mais uma vez, Rachel começou a estudar os fantoches e pensou que eles estavam ali por um motivo. Assim, quando puxou a foice, começou a cortá-los um após o outro, até que a eletrocução parou. Com Zack inconsciente, ela começou a se perguntar se ele ainda estava vivo, mas ele gritou com ela por demorar tanto, já que quase perdeu o cérebro. Nesse momento, Cat apareceu na TV, mas Zack quebrou seu rosto inútil. No entanto, eles continuaram ouvindo a voz dela pelo sistema de som enquanto ela decidia abrir a saída. Logo, eles chegaram a um aviso, e Rachel tentou dizer a Zack que a sala seria pior do que a última, mas seu cérebro frito achou que ele era invencível, então ele decidiu entrar de qualquer maneira. Imediatamente, a porta o selou lá dentro, mas Zack achou que a sala era apenas um lixo inútil. Quando Cat apareceu na TV deles, ela começou a explicar o próximo desafio e disse que eles deviam resolver o quebra-cabeça antes de serem mortos por gás tóxico. Naquele momento, um alarme começou a soar, e o gás tóxico foi liberado na sala. Esperando manter Rachel viva, Zack tentou colocar a máscara de oxigênio nela, dizendo que sua vida inútil dependia da sobrevivência dela, mas ela não se importava com a própria vida, e disse para ele se salvar primeiro. Quando ela notou um cadáver, pensou que devia ser uma pista, então Zack o chutou. Nesse momento, ela avistou a escrita no chão e se perguntou o que significava. No entanto, ela começou a ficar doente por causa do gás, então Zack colocou a máscara nela dizendo para ela ficar viva a qualquer custo. Então ela disse para ele colocar um pé na balança, esperando que pudessem resolver o enigma equilibrando o peso. Quando ela conseguiu, descobriu que a saída ainda não estava aberta e se perguntou por que ainda não tinham sido libertados. Então ela decidiu procurar mais pistas e tirou a máscara, mas o gás começou a enfraquecer seu corpo, e à medida que piorava, pensou que estava prestes a morrer. Mas Zack a segurou antes que desmaiasse e colocou a máscara nela dizendo que eles devem sobreviver. Enquanto suas palavras a inspiravam, ela decidiu procurar novas pistas e logo notou uma abertura no teto. Quando ela se perguntou como poderiam procurar lá dentro, Zack a jogou no teto de uma vez. Lá dentro, ela conseguiu encontrar um cartão-chave, mas quando Zack percebeu que ela estava doente demais para usá-lo, ele tentou colocá-lo na máquina. No entanto, seu cérebro idiota não conseguiu entender e ele acabou dobrando o cartão. Naquele momento, Cat revelou que o tempo dele já havia acabado e decidiu aumentar o gás tóxico. Mas com Zack determinado a sobreviver, Rachel percebeu que poderia criar uma bomba usando o gás e baterias. Mas assim que a criou, ela desmaiou e a bomba explodiu naquele instante, destruindo toda a sala. Felizmente, eles conseguiram sobreviver à explosão, mas Rachel caiu novamente, pois estava fraca por inalar o gás. No entanto, quando conseguiu se levantar, começaram a caminhar em direção ao próximo desafio. Mas quando Zack percebeu que Rachel estava tendo dificuldade para seguir em frente, ele decidiu deixá-la descansar. Algumas horas depois, eles começaram a caminhar em direção à próxima sala, mas Cat usou o sistema de som novamente dizendo que era admirável como ambos estavam usando um ao outro para satisfazer seus desejos, mas se perguntou qual deles era a verdadeira ferramenta. Zack se perguntou o que diabos ela quis dizer com isso, mas ela disse que ele descobriria em breve. Eventualmente, eles chegaram a uma cela e notaram uma casa de bonecas, então Cat revelou que só poderiam sair se um deles conseguisse resolver o enigma. Com Zack muito tolo para fazer qualquer coisa, Rachel decidiu resolvê-lo, esperando que ele rearranjasse a casa de bonecas em vez disso. Quando uma gaveta se abriu diante de Rachel, ela viu um problema de matemática e, após resolvê-lo, percebeu que os números se referiam à página e às frases escritas dentro de um livro. Então, depois de decifrar o código e combinar as palavras, ela disse a Zack para colocar o boneco do homem na sala de estar. Quando ele fez isso, outra gaveta se abriu, então ela disse para ele colocar o boneco da mulher ao lado. No entanto, ao pegar um boneco com bandagens que parecia exatamente com ele percebeu que esse desafio foi criado especificamente para fazê-lo reviver seu passado. À medida que as memórias começaram a assombrá-lo, sua raiva cresceu e ele tentou destruir a casa de bonecas. Mas Cat disse a ele que ficaria preso na cela para sempre, então ele decidiu poupá-la. Mas ficou ainda pior, pois a boneca o lembrava de como costumava comer as outras crianças mortas, e de como era constantemente abusado por seus pais adotivos inúteis. Cat continuou lembrando-o de que ele não era nada além de uma ferramenta inútil durante toda a sua vida, e que mesmo agora, estava sendo usado por Rachel para ajudá-los a escapar. Com todas aquelas memórias voltando, ele destruiu todo o cenário, mas Cat revelou que eles já haviam passado o desafio.
Imediatamente o portão os selou, separando-os em duas celas diferentes, e Rachel se perguntou se a casa de bonecas estava começando a fazê-lo perder a cabeça. Quando Cat decidiu se revelar a eles, disse que só seriam libertados se tomassem uma injeção da seringa. No entanto, com uma das agulhas contendo um veneno fatal, Zack se perguntou qual deles sobreviveria, mas Cat decidiu ir embora. Rachel queria tomar as duas injeções, já que queria morrer de qualquer forma, mas Zack sabia que estaria ferrado uma vez que ela morresse, e disse para ela ficar viva até que ele estivesse morto. Antes que ela percebesse, ele pegou a agulha dela e injetou ambas em seu corpo. Assim que a porta se abriu, ele começou a sair, mas Rachel estava preocupada que ele logo perdesse a consciência. Em pouco tempo, Zack ficou totalmente exausto enquanto as memórias do seu passado continuavam a passar pela sua mente. Assim que Rachel apareceu diante dele, ele preparou sua foice para acabar com ela, mas ela nem sequer piscou e lembrou de que já havia concordado em ajudá-lo a escapar para que ele cumprisse sua promessa de enviá-la para o além. Com medo de ficar preso para sempre, Zack decidiu libertá-la e pediu que ela permanecesse viva até que ele a matasse, dizendo que não odiava nada mais do que mentirosos antes de empurrá-la. Quando começou a perder a cabeça por causa das drogas, Rachel começou a fugir, esperando salvá-lo permanecendo viva. Mas quando entrou em outra sala, percebeu que era um beco sem saída, mas Zack continuou se aproximando dela, pronto para tirar sua vida. Percebendo que não tinha para onde correr, Rachel decidiu se render, mas quando Zack levantou sua foice, uma bala perfurou seu braço, e Rachel notou as armas apontadas para eles. Nesse momento, Cat apareceu diante deles, dizendo que estavam na sala de fuzilamento, e que poderia facilmente acabar com suas vidas inúteis com seu controle remoto. Quando Zack conseguiu se levantar, tentou destruir o vidro, mas uma bala perfurou sua perna imediatamente. Percebendo que ele poderia estar ferido, Rachel tentou ajudá-lo, mas ele gritou para ela se afastar, com medo de perder a cabeça novamente. Para igualar as coisas, Kathy revelou a arma no chão e disse a Rachel para matar Zack antes que ele a matasse. No entanto, quando ela decidiu pegar a arma, Zack disse para ela acabar com ele. Mas ela recusou, dizendo que eles não se tornariam marionetes daquela mulher, porque era escolha deles matar ou ser morto, e que eles não eram ferramentas para serem usadas. Ouvindo essas palavras, Zack desejou que ela não dissesse coisas tão interessantes agora e não conseguiu se conter, então pediu para ela sorrir logo. Mas quando ela fingiu um sorriso para ele, sua mente começou a se despedaçar. Afinal, ele sabia que não passava de um sorriso falso, mas achava que ver o sorriso verdadeiro dela o tornaria o homem mais feliz do mundo. Só a ideia de matá-la enquanto ela sorria começou a fazê-lo sorrir mais do que qualquer outra pessoa, então ele decidiu se isekaiar para destruir sua própria felicidade. Irritada com a cena, Cash entrou na sala e começou a chamá-los de par de lixos feios e inúteis, que mereciam ser julgados como pecadores. Quando Rachel tentou dizer que não eram marionetes dela, ela deu um tapa no rosto dela, dizendo que Zack merecia sofrer antes de morrer, e chamou Rachel de fracasso inútil por se recusar a matá-lo sozinha. Pronta para acabar com ela apontou as armas para ela, mas Zack recobrou a consciência naquele momento. Quando a vadia feia decidiu pisar na ferida dele, esperando torturar seu corpo inútil antes de finalmente matá-lo, Rachel apontou a arma para ela e ameaçou acabar com sua vida naquele instante. No entanto, Cat disse a ela que a arma nem estava carregada, e fez com que uma de suas armas a disparasse para longe. Mas quando voltou para Zack, Rachel puxou outra arma de sua bolsa e atirou nela. Mesmo assim, Cat sobreviveu e pensou que Rachel havia se tornado uma criminosa perfeita e estava pronta para ser julgada. Mas Zack cortou o braço dela, dizendo que seu rosto repugnante merece ser condenado, e a matou instantaneamente. No entanto, Cat conseguiu rastejar em direção ao controle remoto, determinada a matá-los, mas suas armas dispararam na direção errada até ficarem sem balas. Ao entrar em Nirvana, Zack revelou que as drogas estavam começando a perder efeito e que ele havia recuperado os sentidos. Quando chegaram à sala de controle, Rachel descobriu que Cat estava controlando todo o andar e, finalmente, abriu a porta com os controles. Antes de muito tempo, eles encontraram uma escrita na parede, e Rachel pensou que poderia ser uma pista para encontrar o elevador. Mas quando chegaram a outro corredor, perceberam que era o mesmo lugar por onde passaram quando chegaram pela primeira vez. Então Rachel sugeriu que tentassem a sala de fotos de identificação. Dentro da sala, enquanto Zack se perguntava como abririam o elevador, Rachel notou uma marca e lembrou-se da escrita na parede. Ela pensou que devia ser realmente uma pista e decidiu usar a placa de nome de Zack na indentação. Imediatamente o elevador abriu, e enquanto subiam para outro andar, Zack perguntou como ela acabou nesse prédio inútil. Quando Rachel contou a ele que foi levada a um hospital para aconselhamento após testemunhar um assassinato, revelou que não fazia ideia de como acabou ali. Quando Zack perguntou como ela encontrou sua arma, ela disse que sempre esteve com ela. Nesse momento, o elevador parou e quando Zack desmaiou diante de seus olhos, ela percebeu que ele tinha perdido todo o seu molho vermelho, então decidiu arrastá-lo para fora do elevador.
No entanto, quando ele recuperou a consciência, ela notou seu ferimento e percebeu que sua vida terminaria se ele não fosse tratado. Assim, quando ele perdeu a consciência novamente, ela decidiu procurar primeiros socorros. Quando chegou a uma sala escura, começou a apressar-se em direção ao final. Nesse momento, as velas se acenderam e ela percebeu que estava dentro de uma capela vazia. Ao mesmo tempo, uma fumaça roxa a envolveu, mas quando se dissipou, ela percebeu que era apenas uma ilusão. Ao entrar em outra sala escura, ela continuou a sentir a fumaça roxa ao seu redor. Nesse momento, um cara assustador de olhos brancos apareceu atrás dela, exigindo saber quem ela é. No entanto, quando ela não quis dizer, ele decidiu contar a ela que é o padre desta igreja e se apresentou como Gray. Quando ele disse a ela que este é na verdade o andar dele, Rachel pensou que ele poderia ser outra ameaça desequilibrada e tentou recuar, mas ele disse que ainda não a julgou e não poderia passar nenhum julgamento sobre ela. Quando ele perguntou por que ela estava ali, ela disse que estava tentando salvar seu amigo, então ele revelou que ela só poderia encontrar primeiros socorros no andar do Danny. Depois de perguntar como ela poderia chegar lá, Gray ofereceu-se para levá-la, mas disse que ela deve primeiro passar por uma série de testes na esperança de descobrir quem ela realmente é. Com o tempo se esgotando, Rachel decidiu voltar para Zack, esperando que ele ainda estivesse vivo. Enquanto o ajudava a descansar na parede, ela decidiu contar-lhe sobre o misterioso padre, mas Zack tentou segui-la, com medo de que o homem fosse uma ameaça. No entanto, ao perceber que não conseguia nem levantar sua própria foice, Rachel disse a ele que morreria em breve nesse ritmo, mas pediu que descansasse enquanto isso, pois prometeu salvá-lo. Assim, ao perceber que seria apenas um peso morto de qualquer forma, Zack finalmente concordou. Logo, Rachel voltou ao feio sacerdote de olhos brancos e disse a ele que estava disposta a fazer o teste, mas pediu que poupasse a vida inútil de Zack. Alguns minutos depois, eles desceram pelo elevador. Quando a fumaça roxa começou a envolvê-los, Rachel percebeu que estava emanando do padre, mas logo chegaram ao andar de Kathy. Rachel se perguntou por que não estavam no andar de Danny. Então Gray disse a ela que seria testada em todos os andares anteriores por onde passou, e disse que sua única tarefa ali era ligar a eletricidade que alimenta o elevador. Depois de soltar essas palavras, fumaça roxa se espalhou por todo o andar, então Rachel se apressou para sair. Assim que avistou o interruptor, um zumbi caiu diante dela, e mais zumbis apareceram. Então ela começou a correr enquanto eles tropeçavam uns nos outros, mas mais deles apareceram. Então ela atirou em um e conseguiu se esconder dentro de uma sala. No entanto, os zumbis forçaram a entrada, mas ela escapou para outra sala e percebeu que o corpo de Kathy havia desaparecido. Imediatamente, ela correu para os controles e, ao ativar as armas, começou a atirar neles, percebendo que estava ficando sem tempo. Quando ela terminou, o fantasma de Kathy apareceu atrás dela e começou a chamá-la de assassina feia e inútil, que só se importava consigo mesma, dizendo que agora ela era pior do que Zack e que era a maior pecadora do mundo. No entanto, Rachel não se deixou abalar por suas palavras repugnantes e apenas a observou desaparecer. Quando ela voltou para a cela, ligou a eletricidade e, quando chegou ao elevador, percebeu que estava aberto. No entanto, quando Gray perguntou quais inimigos ela encontrou, ela disse que já os havia aniquilado e que eram irrelevantes. Ao perceber que ela não se sentia mal por matar os prisioneiros quase mortos, Gray decidiu levá-la ao andar de Ed. E quando chegaram, ele disse para ela encontrar o interruptor de eletricidade dentro da sala de controle. Mas Rachel já estava cansada de seus testes inúteis e começou a pensar que era uma perda de tempo. No entanto, Gray decidiu dizer a ela que os testes eram para revelar quem ela realmente é, porque ela era considerada uma criança irregular. Nesse momento, ela percebeu que o corpo de Ed havia desaparecido, mas Gray a afastou imediatamente. Logo, eles chegaram ao cemitério destruído, e Gray começou a dizer que as almas dos corpos enterrados nunca poderiam seguir para a vida após a morte, já que suas sepulturas haviam sido destruídas. No entanto, quando ela tentou sair, uma mão fantasma agarrou seu tornozelo, mas ela a chutou para longe. Quando tentou voltar, ela a esmagou instantaneamente, mas mais mãos emergiram do chão, então ela começou a pisoteá-las uma após a outra, até que todas fossem destruídas. Finalmente, ela encontrou o interruptor dentro de um armário, e quando o ligou, o elevador abriu. Nesse momento, o fantasma de Ed apareceu diante dela, perguntando se seu coração frio e feio não sentia nenhuma emoção pelas mãos que destruiu. Mas ela ignorou seu rosto horrível, percebendo que devia ser uma ilusão. Imediatamente, ela correu de volta para Gray, na esperança de salvar Zack antes que fosse tarde demais. No entanto, quando ele perguntou que inimigos ela encontrou, ela disse que eram mãos feias e inúteis que conseguiu destruir sem o menor traço de emoção. Ao ouvir suas palavras, Gray pensou que sua alma devia estar perdida, mas decidiu levá-la ao andar de Danny. Quando chegaram, ele disse que esperaria no próximo elevador, mas pediu que ela encontrasse uma maneira de curar os ferimentos de Zack primeiro. No entanto, ao entrar na sala de exames, ela descobriu que o corpo de Danny também havia sumido e percebeu que ele devia estar vivo. Ao começar a procurar por equipamentos de primeiros socorros, percebeu que todos os armários estavam vazios. Quando ela verificou os outros quartos, descobriu que estavam todos desertos, então correu para o elevador.
Ao chegar, ela se perguntou se Gray estava tentando atrasá-la até que Zack morresse, mas ele disse que estava tão sem pistas quanto o rosto inútil dela, e afirmou que ela era responsável pelo ferimento de Zack. No entanto, quando percebeu que suas palavras eram inúteis para ela, sugeriu que fossem para o andar de Zack, dizendo que talvez encontrassem algumas ataduras. Sem mais nada a perder, Rachel concordou em segui-lo, então eles desceram para os andares inferiores. Ao mesmo tempo, Danny apareceu diante de Zack, percebendo que essa seria sua única chance de matá-lo. Mas no último momento, Zack recuperou a consciência e estava pronto para matá-lo em vez disso. Quando ele se perguntou como conseguiu sobreviver, Danny revelou que estava usando um colete de proteção quando foi esfaqueado e disse que conseguiu suturar seu próprio ferimento depois. Irritado com a visão de seu rosto inútil, Zack tentou matá-lo, mas sua lesão o impediu de se mover. Então Danny revelou que a única coisa que importava para ele era encontrar os belos olhos de Rachel, mas Zack disse que já a tinha matado. Ouvindo essas palavras, a mente de Danny começou a desmoronar e ele começou a dizer que pretendia adicionar os olhos dela à sua estranha coleção. Ao ouvir essas palavras, Zack percebeu que ele poderia ser o maior pervertido de todos, e revelou que ele seria o responsável por acabar com a vida dela. Naquele momento, Danny percebeu que Zack cometeu um erro e que Rachel ainda estava viva, então ele disse a Zack para arrancar os olhos dela em troca de receber tratamento. No entanto, Zack nunca voltaria atrás na promessa que fizeram um ao outro, então Danny decidiu ir embora, mas Zack caiu de exaustão. Enquanto isso, Rachel e Gray chegaram ao andar de Zack e ela começou a correr em direção ao local onde o viu pela primeira vez, na esperança de encontrar a faca que ele havia pedido para ela pegar. Ao entrar no quarto nojento dele, descobriu que era pior do que uma favela, mas conseguiu encontrar uma bandagem nova e a faca. Então, ela voltou para Gray, e eles pegaram um elevador de volta para os andares superiores. Mas quando chegou ao local onde o deixou, percebeu que Zack tinha sumido e pensou que Gray devia ter voltado para sequestrá-lo. Mas ele disse a ela que ela não era nada além de uma maldição para todos, e revelou que Danny ainda estava vivo. Ao ouvir suas palavras, Rachel percebeu que Zack estava em perigo. No entanto, enquanto tentava procurá-lo, Gray começou a dizer que finalmente descobriu quem ela realmente é e que estava pronto para julgá-la por seus pecados. Ele disse a ela que ela era completamente sem esperança e afirmou que seu desejo de salvar Zack era por razões egoístas, porque ela esperava ser morta por ele. Rachel tentou dizer que realmente deseja salvá-lo, mas Gray liberou a fumaça roxa ao seu redor. Antes que percebesse, uma serpente gigante apareceu diante de seus olhos, então ela correu antes que pudesse devorá-la. Enquanto tentava se esconder dentro de uma sala, a serpente quebrou a porta, mas ela avistou Zack diante de seus olhos. Com medo de que ele fosse morto, ela tentou puxá-lo para um lugar seguro, mas ele a empurrou e a ilusão se desfez naquele instante. Zack pensou que ela poderia ter perdido a cabeça, mas sentou-se enquanto seu ferimento piorava. A visão de seu corpo fraco e inútil deixou Rachel triste, e ela disse a ele que não conseguiu encontrar nenhum equipamento de primeiros socorros no andar de Danny. Quando Zack lhe disse que o idiota inútil ainda estava vivo, ela decidiu entregar sua faca, e Zack ficou feliz por finalmente ter uma arma que poderia manejar. Quando ele notou o olhar assustado no rosto dela, tentou dizer que era um monstro e que sobreviveria não importa o que. Mas quando conseguiu se levantar, ela sugeriu que seguissem o rastro de sangue, esperando que os levasse até Danny. No entanto, quando Rachel encontrou uma pintura rasgada, uma serpente tentou devorá-la, mas Zack conseguiu salvá-la e disse para ela encontrar a saída imediatamente. Enquanto Zack tentava lutar contra a cobra, Rachel encontrou a porta secreta, mas a cobra recuou para dentro da parede. Logo apareceu diante dela, mas Zack conseguiu cortá-la enquanto seu ferimento piorava ainda mais. Poucos minutos depois, eles tentaram encontrar outra saída, mas Zack desabou no chão, tendo perdido o resto de suas forças. Então Rachel disse a ele que encontraria Danny sozinha. Como Zack achava que seria muito perigoso, decidiu verificar a arma dela, mas descobriu que já estava vazia. Irritado com a descoberta, ele se perguntou por que ela estava disposta a arriscar a vida para salvá-lo. Então ela revelou que a única coisa com que se importava era o voto que ele fez a Deus. No entanto, Zack já tinha ouvido o suficiente das suas besteiras e disse a ela que não havia Deus no mundo deles. Ouvir essas palavras a destruiu, e ela se perguntou para onde sua alma iria quando estivesse morta. Mas Zack gritou para ela sorrir de qualquer maneira. Quando ela conseguiu fazê-lo, ele deitou-se de cansaço, e Rachel percebeu que ele estava perdendo todo o seu sangue. Ela pensou que era apenas uma questão de tempo antes que ele entrasse no Nirvana. Mas ele lhe deu sua faca e disse para ela se proteger enquanto isso. Então ela correu para encontrar Danny. Ao entrar em um novo corredor, ela notou outro rastro de sangue e pensou que isso a levaria até ele. No entanto, ao seguir o rastro, fumaça roxa começou a sair de uma vela, e o rastro começou a desaparecer. Então, ela começou a correr na névoa, mas caiu em um grande buraco. Antes que percebesse, acordou dentro de uma cova e o fantasma de Ed apareceu diante de seus olhos, mas ela mandou ele tirar aquela cara feia da frente dela. No entanto, quando ele decidiu enterrá-la de qualquer forma, ela apunhalou a lápide, mas foi teleportada instantaneamente para a câmara de tortura de Cat.
Enquanto ela se perguntava como estava se teleportando, a névoa a envolveu novamente e o fantasma de Cat a eletrificou na cadeira. Num piscar de olhos, ela se teleportou para uma nova sala, mas o rosto horrendo de Cat se refletiu no espelho. Naquele momento, uma névoa a teleportou para a igreja, e a ilusão estava começando a fazê-la perder a cabeça. Mas quando ela notou Gray diante dela, exigiu saber onde Danny estava escondido. Então ele disse a ela que não tinha ideia, mas afirmou que conseguiu adquirir algum medicamento para Zack. Ao ouvir suas palavras, Rachel percebeu que poderia salvar Zack afinal, e tentou pedir a ele o medicamento. No entanto, quando ela descobriu que ele não tinha intenção de entregá-lo, ameaçou cortar seu rosto inútil com uma faca, mas ele disse que ela merecia uma dor ainda pior, culpando-a por causar o ferimento de Zack. Ele a chamou de bruxa, e disse que ela conseguiu enganar os anjos que deveriam puni-la por ser uma pecadora. Então, para julgar seus pecados, Gray a teleportou para um tribunal e declarou o início do julgamento. Quando ele chamou as testemunhas, Cat apareceu diante deles, mas Rachel se perguntou como seu corpo nojento conseguiu sobreviver. Ela então mostrou a todos eles como Rachel havia comandado Zack durante o enigma deles, dizendo que ela o usou como nada mais do que uma ferramenta, e continuou dizendo que ela era a juíza que foi baleada por seu próprio criminoso. No entanto, todos perceberam que Cat estava sorrindo quando morreu, mas ela lhes disse que esse era o pior crime, pois a natureza criminosa de Rachel a tinha feito a mulher mais feliz do mundo. Quando Gray perguntou como ela queria puni-la, ela sentenciou Rachel à tortura com água. Naquele momento, um tornado de água a cercou e Cat tentou dizer para ela implorar por sua vida sem esperança. Mas Gray gritou para ela parar, dizendo que não era seu lugar aplicar punição. Eventualmente, Gray deu a vez a Ed e ele começou a dizer que ela era exatamente a mesma pessoa que ele. Afinal, ela tinha enterrado o pássaro da mesma forma que ele queria enterrá-la. Mas como ela nunca compartilhou seus sentimentos, ele começou a sufocá-la, perguntando por que ela escolheu Zack em vez dele. Por causa da maneira como ela o enterrou, ele se levantou acreditando que ela era uma bruxa, e disse que ela deveria ser empalada até a morte. Mas mesmo estando pronta para entregar sua vida, Gray gritou para que as estacas desaparecessem. Quando chegou a vez de Danny, Rachel perguntou onde estava o remédio, mas Gray disse para ele continuar com seu testemunho. No entanto, ele achava que ela tinha os olhos mais bonitos do mundo, mas porque o coração dela era diferente dos outros, ele começou a gritar que a alma dela nunca poderia ser salva. Eventualmente, Gray o silenciou, mas depois que ele saiu, Gray começou a dizer que Rachel era uma bruxa e que ela tinha o poder de encantá-los a todos, então declarou que ela seria queimada viva, e chamas a cercaram naquele momento. Na esperança de se salvar, Rachel tentou dizer que era inocente, mas Gray a chamou de mentirosa feia. Ele disse que todos os outros psicopatas eram na verdade anjos, e chamou Rachel de diabo por acabar com suas vidas. Então ele mandou que ela confessasse que era uma bruxa feia, mas ela recusou e começou a dizer que não poderia ser uma bruxa, já que não havia bruxas na sua Bíblia. No entanto, Gray decidiu revelar que ele é na verdade Deus, e disse que só ele poderia julgar os pecados dela e enviá-la direto para o inferno. Ele disse a ela que o verdadeiro Deus nunca existiu, mas ela achou que ele estava apenas inventando isso para que ela entregasse sua vida de bom grado. À medida que sua determinação se fortalecia, ela se teleportou para seu mundo interior e avistou um deus Zack diante dela. Em um instante, ele cortou a ilusão e começou a fugir com ela. Naquele momento, ela recobrou a consciência e percebeu que a faca de Zack quebrou a ilusão. Quando Gray perguntou como ela conseguiu descobrir que tudo era falso, ela disse a ele que sua faca revelou a verdade e a chamou de seu novo Deus. Ela disse a ele que tinha prometido se oferecer a Zack e disse que sua promessa era seu Deus. Quando Gray tentou dizer que ela era a pior pecadora do mundo, ela disse que nada disso importa e mandou ele entregar a medicação antes que ela o matasse também. Então ele a levou para uma sala interna e revelou que a medicação ajudaria Zack a se recuperar. Sem hesitar, ela selecionou os itens certos e disse para ele morrer logo. Ao voltar para Zack, ela descobriu que ele ainda estava vivo e começou a tratar seu ferimento. Quando ele acordou, ela se ofereceu para costurá-lo, mas Zack se perguntou por que ela ainda era assustadora e perguntou por que ela estava disposta a suturar seu ferimento nojento. Ela disse a ele que ele era seu novo Deus, mas ele achou que ela não poderia ser mais assustadora. Quando terminou, ela ficou exausta e desmaiou naquele instante. Quando acordou, decidiu levar Zack à igreja na esperança de que encontrassem o elevador. No entanto, eles descobriram que Gray havia desaparecido, mas se perguntaram como ele saiu misteriosamente. Eventualmente, eles encontraram o elevador e decidiram usá-lo para subir aos andares superiores. Dentro do elevador, Rachel perguntou como Zack tinha queimaduras pelo corpo, dizendo que queria saber tudo sobre seu Deus. Então ele decidiu revelar seu passado para ela. Quando era criança, seu padrasto inútil e perturbado decidiu queimá-lo, mas ele conseguiu segurá-lo para que queimassem juntos. No entanto, quando sua mãe chegou, ela decidiu expulsá-lo, fazendo com que ele crescesse em um orfanato. Ouvindo suas palavras, ela se perguntou se ele ainda pretende deixar este prédio inútil. Então ele disse que sim, e afirmou que nunca mentiria, não importa o que acontecesse.
Naquele momento, ela se lembrou de uma velha memória e tentou confessar a verdade para ele, com medo de que ele a odiasse ao descobri-la. Mas, como achava que ele talvez nunca descobrisse a verdade, decidiu mantê-la longe dele. Nesse momento, o elevador abriu e eles entraram em outro andar, mas Rachel achou que era melhor manter seu segredo para sempre. No entanto, quando Zack notou sangue no chão, ela percebeu que esse andar era exatamente como sua casa e pensou que todos os seus segredos estavam prestes a ser revelados. Nesse momento, Zack entrou no apartamento e se perguntou por que ela parecia ter visto um fantasma. Quando ele notou um casal de bonecos, Rachel gritou para ele se afastar, dizendo que o lugar poderia estar cheio de armadilhas. Mas Zack não se importou e disse para ela consertar a cara feia dela. Ele notou que os bonecos estavam costurados e começou a se perguntar se aquilo era alguma coisa de casa assombrada, mas Rachel começou a pedir para ele matá-la logo. No entanto, ele achou que ela estava perdendo a cabeça e disse que só a tiraria da miséria quando saíssem do prédio. Enquanto ela tentava persuadi-lo, percebeu que ele já tinha tomado sua decisão e desmaiou de febre. Ouvindo um barulho estranho, Zack decidiu olhar dentro de uma sala, mas encontrou um macaco de pelúcia feio e nojento. Quando ele começou a se aproximar do elevador, Danny se revelou e o trancou dentro. Desesperado para escapar, Zack tentou arrombar a porta, mas percebeu que era inútil, então Danny disse para ele procurar pelo apartamento e descobrir quem Rachel realmente é. Ao perceber que era a única maneira de sair, Zack decidiu vasculhar o apartamento. No entanto, ao entrar em uma sala e notar o retrato de um casal, o teto desabou, mas ele conseguiu escapar. Antes que percebesse, dardos foram lançados contra ele, mas ele os afastou e destruiu a abertura. Ao chegar à sala de jantar, ele chutou a mesa para o lado, mas percebeu que o porão estava trancado. Então, quando ele chegou ao banheiro e notou a banheira cheia, pensou que a chave estava dentro. Ao decidir pegá-la, peixinhos de brinquedo morderam sua mão, mas ele os afastou instantaneamente. Ele se perguntou que merda estranha estava acontecendo, mas decidiu descer para o porão. Ao se aproximar de uma nova porta, ele quase caiu em uma armadilha, mas conseguiu segurar sua foice. Ao mesmo tempo, Rachel finalmente acordou e notou o rosto feio de Danny. Mas ao perceber que ela estava procurando por Zack, ele disse a ela que já o havia direcionado para procurar o apartamento pelo segredo dela. Desesperada para encontrá-lo, Rachel tentou entrar no apartamento, mas ele bloqueou seu caminho e disse para ela esperar até ele voltar. Enquanto isso, Zack estava segurando por sua vida. Mas quando ele caiu, Gray conseguiu pegá-lo e disse que ele não tinha permissão para morrer ainda. Então ele o puxou para fora. Naquele momento, ele começou a revelar que criou o prédio como um experimento, e disse que até os anjos não eram mais do que ratos de laboratório. No entanto, ele achava que Zack era uma ferramenta especial e revelou que havia decidido torná-lo um anjo, porque seu cérebro de idiota só conseguia pensar em matar. Além disso, Zack havia decidido escapar por conta própria, sacrificando-se. Como se isso não bastasse, ele estava tentando escapar com Rachel, e Grace perguntou como um perdedor feio e idiota como ele se afeiçoou a ela. Mas as memórias dos olhos sem emoção dela passaram pela sua mente. Gray revelou que eles foram seus ratos de laboratório especiais, mas disse-lhe para usar uma placa de identificação especial para abrir a porta trancada no apartamento. Tendo visto o suficiente de seu rosto horrendo, Zack decidiu entrar na sala interna, e Rachel assistia na TV ao mesmo tempo. Assim que ele entrou na sala, notou um novo retrato de Rachel e sua família, e Danny disse a Rachel que Zack a mataria assim que descobrisse seus segredos. A realização a deixou com medo, e ela pensou que ele a odiaria para sempre. Ao mesmo tempo, Zack conseguiu abrir uma caixa e encontrou a placa de identificação de Rachel dentro. Ao notar a mesma escrita no retrato, ele foi até a porta trancada, mas Rachel conseguiu escapar e começou a correr pelo apartamento, esperando alcançá-lo a tempo. Enquanto isso, Zack conseguiu consertar a placa de identificação e Rachel percebeu que era tarde demais. Enquanto ele observava a sala, pensou que deveria ter pertencido a Rachel, mas a TV ligou naquele instante. Enquanto Zack ouvia as notícias, percebeu que era um relatório do assassinato dos pais de Rachel. Além disso, eles tinham encontrado os corpos costurados. Zack lembrou que Rachel havia costurado o ferimento dele como uma profissional. A realização assustou-o pra caramba, e ele se perguntou se ela matou os próprios pais. Antes que ele percebesse, Rachel apareceu na tela, e ele percebeu que Danny estava tentando interrogá-la. Dentro da sala, Danny decidiu perguntar a Rachel por que ela matou e costurou os próprios pais. Então ela lhe disse que desejava mantê-los juntos como uma família. Depois que ambos estavam mortos, ela prometeu consertá-los. Ela continuou a contar ao médico que tinha costurado os corpos de seus pais juntos e costurado a boca de sua mãe para parecer que ela estava sorrindo, para que pudessem se tornar os pais perfeitos, e ela estava feliz por viver em paz com eles para sempre. Ao ouvir a confissão dela, Danny pensou que eles eram exatamente iguais e revelou que ela tem os mesmos olhos da mãe dele antes de ela se secaiar. No entanto, Zack já tinha visto o suficiente e destruiu a televisão imediatamente. Ao voltar para a sala, ele percebeu que a tristeza de Rachel era pior e se perguntou se este andar pertencia a ela, mas Danny disparou uma arma para silenciá-lo. No entanto, Zack não se abalou e decidiu perguntar se Rachel pretende matá-lo por descobrir seus segredos.
Mas Danny começou a dizer que Rachel era um anjo como eles, e que ela já tinha matado vários sacrifícios antes de ter um colapso mental. Ele achava que a Bíblia dela era responsável, mas se perguntava como isso a mudou, então ela lhe disse que a Bíblia a lembrava de que ela era uma pecadora e pensava que só poderia encontrar paz quando estivesse morta. Determinado a mantê-la viva, Danny disse a Zack para abandoná-la, mas ele perguntou se tudo o que ela já tinha dito era uma mentira. Com medo de revelar a verdade, ela se perguntou se ele continuaria a ser seu Deus, mas ele disse que nunca poderia se tornar seu Deus. Naquele momento, ela percebeu que estava prestes a perdê-lo e decidiu ameaçá-lo com sua arma antes de disparar um tiro que arranhou seu ombro. Mas enquanto ela se afastava apressadamente, ele a seguiu na esperança de acalmá-la. No entanto, ao descobrir que a água estava transbordando na banheira, ele notou o interruptor de luz e foi eletrocutado naquele instante. Mesmo assim, Rachel permaneceu impassível e revelou seu isqueiro antes que ele pudesse se aproximar. A visão disso assustou seu rosto inútil, e Rachel percebeu que ele ainda tinha medo de fogo. Nesse momento ele percebeu o gás exposto, mas ela jogou o isqueiro no chão, causando uma explosão antes de escapar para outro cômodo enquanto Zack desviava por pouco de uma bola de metal. Então ele quebrou a porta e se perguntou por quanto tempo ela pretende correr como se estivessem brincando de esconde-esconde. Enquanto ela ameaçava matá-lo, ele se preparou para acabar com ela com sua foice, mas ela disse que sua vida já era inútil e que ele se tornou seu Deus quando concordou em matá-la. Num instante, ela atirou na janela, e Zack percebeu que ela havia desaparecido, mas quando a encontrou novamente, ele se perguntou por que ela estava fugindo, mas Danny ameaçou atirar em sua cabeça feia e vazia. Então, para finalmente matá-lo, Rachel apontou sua arma para Zack e disparou. No entanto, o tiro acertou Danny, então ela disse a ele que ele não passava de um incômodo inútil e que pretendia matar Zack ela mesma. Ela estava farta de seu rosto horrendo, e disse a ele que nunca poderia ficar com ele porque o odor do corpo dele cheirava pior do que os esgotos. Ao ouvir essas palavras, a alma de Danny deixou seu corpo, mas Zack se perguntou se Rachel sabia o que estava fazendo. Ela disse a ele que sim, mas apontou a arma para ele, dizendo que ainda tem seu desejo de morte. Nada disso fazia sentido para Zack, então ele disse para ela atirar nele. No entanto, quando ela tentou apertar o gatilho, ele a derrubou no chão e pisou em sua mão enquanto a arma rolava. Mas quando ele tentou matá-la, ela gritou para ele parar e começou a dizer que não deseja mais ser morta por ele porque ele se renunciou como seu Deus. Zack disse a ela que nunca foi seu Deus, mas o ceifador que a enviaria direto para o além. Ele disse para ela tomar suas próprias decisões sem depender de um Deus e afirmou que Deus era irrelevante em suas promessas. Naquele momento, ela percebeu que Zack não era Deus afinal, mas ele disse que não importava quem era Deus, pois o único que importava era a confiança e as palavras que eles compartilhavam. Então ele pediu que ela jurasse sua vida a ele, e que ele juraria sua vida a ela em troca. Enquanto suas palavras a faziam chorar, ela concordou com o voto. Algumas horas depois, quando ele perguntou como encontrariam a saída, ela disse que não fazia ideia, já que nunca tentou escapar do prédio. Desesperado para sair, Zack hackeou a porta e eles entraram em uma sala nos fundos. No entanto, eles perceberam que a sala era um beco sem saída, então Rachel disse que a saída estava nos andares inferiores, já que ninguém nunca usava o elevador acima do andar dela. Mas quando chegaram ao elevador, descobriram que a energia estava desligada, então Rachel revelou que poderia ligá-la novamente no porão. Esperando que essa fosse sua última vez neste andar, ela decidiu descer sozinha, e pensou que poderia se despedir de seu passado assombrado. Mas ao chegar na sala, ela percebeu que Gray já estava lá dentro. Com medo de que ele pretendesse matá-la, Rachel tentou procurar sua arma, mas descobriu que estava faltando. Então Gray disse a ela que não tinha intenções de matá-la. Seu único desejo era fazer-lhe uma pergunta, e ele se perguntou se ela não considera mais Zack seu Deus. Ela disse que não, mas afirmou que eles já fizeram um juramento um ao outro, e que esse juramento era mais importante do que quem era seu Deus. No entanto, ela disse que não tem desejo de viver, e que aceitou quem realmente é. Para a pergunta final, ele perguntou quem ela era, então ela disse que era a mesma pessoa que sempre foi, Rachel Gardner, uma pessoa que matou sua própria família e nunca foi punida, e não era uma ferramenta para ninguém. Gray achou que ela ainda era misteriosa, e se perguntou como ela conseguiu viver nem como um anjo nem como uma bruxa. Mas ela disse a ele que isso nunca importou desde o início, e ligou a energia. No entanto, antes de sair, ela decidiu perguntar onde ficava a saída. Então Gray disse para ela examinar o vitral dentro da catedral. Quando estava prestes a sair, ela deu uma última olhada na sala, esperando nunca mais voltar à escuridão que ali estava. Logo, ela voltou para Zack e disse que tinha descoberto a saída, mas decidiu procurar sua arma primeiro. No entanto, quando chegou ao local, percebeu que o médico assustador de alguma forma havia sobrevivido e até desaparecido.
Nesse momento, ela descobriu que sua arma havia sido destruída. Zack pensou que Danny poderia estar espionando de um canto, mas eles se dirigiram para o elevador. No entanto, quando Zack sentiu uma ameaça no elevador, ele a empurrou para o lado, mas notou tinta corporal no chão. Quando chegaram ao andar inferior, Zack começou a se perguntar onde Danny estava se escondendo, com medo de que ele os atacasse assim que baixassem a guarda. Quando chegaram ao vitral, conseguiram empurrar o órgão. Ao inspecionarem o vidro, perceberam que ele poderia realmente levar à saída, então Zack o destruiu com um único golpe, revelando uma longa escadaria. Com medo de que pudesse ser uma armadilha, Zack se perguntou se realmente os levaria para fora. Então Rachel disse a ele que Gray nunca poderia ter mentido, já que ele era um padre. Enquanto começavam a subir, Rachel lembrou que estava vendada quando foi levada para dentro pela primeira vez e disse que os degraus definitivamente os levariam à superfície. Mas, enquanto continuavam subindo, ela ficou tonta e quase caiu. No entanto, quando se recuperou, Zack decidiu entregar a ela sua faca para sua própria proteção, dizendo que uma faca cega e desgastada pode não ser útil, mas é melhor do que nada. Enquanto ela olhava para isso, agradeceu a ele, mas naquele momento a detonação de emergência do prédio foi ativada, e eles perceberam que suas esperanças de escapar estavam prestes a ser arruinadas. Nesse momento, o fogo irrompeu dos andares inferiores, e Rachel percebeu que o prédio estava prestes a desmoronar, então começaram a subir correndo as escadas. Mas ao chegarem a um portão, uma pedra quase esmagou Rachel, mas Zack a salvou por pouco. Desesperado para escapar, ele começou a bater nas barras, mas percebeu que era inútil. Nesse momento, o fogo o cercou, e a visão das chamas trouxe de volta as memórias traumáticas de Zack enquanto ele começava a perder o fôlego. Quando Rachel o notou, ela começou a bater na barra, na esperança de poder dobrá-la. No entanto, ele se perguntou o que Rachel estava fazendo e disse para ela se afastar. Em toda a sua vida, este foi o momento em que ele recuperou o controle de suas emoções. Então ele olhou para as barras e lembrou-se do homem que o queimou vivo, destruindo tudo em seu caminho. Depois de se desculpar por gritar, ele disse para ela começar a correr com ele novamente. Eventualmente, ao se depararem com mais destroços, Zack começou a destruir todos com sua foice, e ficou feliz por estarem se aproximando da saída. Nesse momento, uma enorme pedra bloqueou o caminho deles, mas Zack olhou em choque, chamando Rachel por um apelido, Ray, e perguntando se ela permitiria que ele a quebrasse. Depois que ela assentiu e disse para ele quebrar, ele avançou e começou a golpear com sua foice, quebrando tanto a rocha quanto a foice ao mesmo tempo. No entanto, ele disse para ela continuar em frente, mas ela se despediu da foice dele. Enquanto continuavam a correr, eles finalmente chegaram à porta, mas Zack percebeu que Rachel não estava disposta a sair. Quando ele perguntou por quê, ela disse que ainda deseja morrer, mas pediu que ele a quisesse em sua morte, porque seu único desejo era ser desejada. Ela disse que era a única maneira de não se sentir sozinha, então Zack lembrou-a de que deu a ela sua faca, dizendo que nunca deu nada a ninguém em sua vida, e lembrou-a de que odeia contar mentiras. Enquanto ela caía, ele decidiu se revelar dizendo que foi ele quem ativou o sistema de emergência e disse que todos eles estariam mortos em breve. Então ele atirou em Zack para enfraquecer seu corpo e disse que estava ali para arruinar o voto deles. Ele disse que não permitiria que ele a resgatasse e preferia matá-la para torná-lo um mentiroso. No entanto, com seu último suspiro, Rachel pediu desculpas por não ter conseguido manter o voto deles. Mas quando Zack disse a ela que odeia mentiras, Danny atirou nele novamente. Mesmo assim, Zack continuou implorando para Ray acordar, dizendo que não quer se tornar um mentiroso, mas Danny achou extremamente divertido ver um monstro impotente. No entanto, Ray começou a dizer que Zack não era um monstro, nem uma ferramenta, nem mesmo Deus, mas que ele era apenas um humano. Ela repetiu que ele era um humano e que o perdoa por falhar com ela. Mas suas palavras enfureceram Danny, e ele começou a se perguntar por que ela não o aceitaria como seu Deus, já que Zack nunca tinha lhe dado nada. Ela revelou que nunca quis receber nada, mas que durante toda a sua vida, ela apenas desejou ser desejada por um momento, e ser desejada mesmo na morte. Depois que ela fez essa promessa com Zack e começou a ir em direção à superfície com ele, percebeu que era tudo o que sempre quis. Mas Zack se perguntou como ela estava feliz se sua promessa agora havia sido tirada dela. Mas ela disse a Zack que ele não atirou, porque não importa se um voto foi cumprido ou não, pois foi feito entre os dois. Então ela começou a chorar, prometendo levar o voto deles com ela.
Ela disse a ele para não se chamar de mentiroso, porque estava tudo bem se a promessa deles não pudesse ser cumprida. Depois de ouvir essas palavras, Danny percebeu que seu plano não estava funcionando como esperava e começou a chorar porque ninguém o queria, então decidiu atirar nela novamente. Enquanto Zack olhava para o corpo sem vida dela e tentava chamá-la, chamas o cercaram e Danny estava pronto para eliminar Zack. Mas antes que ele pudesse disparar a bala, Gray atirou uma flecha em seu corpo, dizendo-lhe para descansar em paz. No entanto, Danny puxou a flecha e tentou atirar em Zack novamente, mas Gray disparou outra flecha nele e disse a Zack para escapar com Rachel, dizendo que ainda havia uma chance de ela ser salva se ele escapasse agora. Então ele decidiu carregá-la e começou a ir em direção à saída. Mas quando Danny estava prestes a atirar nele novamente, Gray disparou outra flecha em Danny, permitindo que ele escapasse. Com Zack fora, Danny começou a se perguntar se matar Rachel foi uma decisão terrível afinal, e revelou que seu desejo era eliminar todos que violam as regras do prédio. Ele achava que seu dever era puni-los por seus pecados e disse a Gray que Zack era o pior pecador de todos. No entanto, Gray disse a ele que Zack era uma ferramenta especial, mas que ele já havia perdido as asas que o faziam um anjo. Ele disse que o desejo original de Zack era matar todos com sua foice, mas que ele mudou quando começou a usar sua foice para salvar alguém, fazendo-o perder seu posto de anjo. Esta foi a razão pela qual sua lâmina quebrou. Mas quem mostrou tudo isso a ele foi Rachel, e percebeu que ela não era a bruxa que ele pensava que era. Gray continuou dizendo que ele era o diabo afinal, porque foi apenas ele que tentou roubar a humanidade de Zack e forçar todos eles a se tornarem anjos da morte. Então, para expiar seus próprios pecados, ele decidiu permitir que eles partissem, já que seus experimentos haviam terminado e seu papel como Deus havia acabado. Quando Danny se perguntou aonde isso estava indo, Gray revelou que Danny estava tentando se tornar o Deus de Rachel o tempo todo. Afinal, ele queria dar a ela uma alma em vez de roubar a dela, mas disse a ele que ele nunca foi um deus e nunca poderia se tornar um. No entanto, Danny disse que era tudo o que ele poderia ter sonhado, porque quando viu os olhos sem vida dela, ele quis amá-los por toda a eternidade, e que ela era a única coisa que dava sentido à sua vida. Ao ouvir sua confissão, Gray percebeu que Danny estava oferecendo seu amor na esperança de que fosse correspondido. Mas ele deu a notícia ao reditor, dizendo que, afinal, ambos são meros humanos. Na verdade, todos eles eram humanos. E são os humanos que criam Deus, assim como anjos e pessoas, e foram as mesmas pessoas que destruíram tudo isso e criaram o mal e os demônios. Naquele momento, Danny se perguntou o que Gray aprendeu com tudo isso, mas Gray revelou que não aprendeu nada. Ele sempre soube que os humanos eram feios, cegos em sua devoção, mas ainda assim tão bonitos. Ele disse a Danny que sentia o mesmo por ele e pediu desculpas por só ter percebido isso agora. Naquele momento, as janelas explodiram e o teto desabou sobre eles, mas Danny pensou que estava vendo sua mãe em seus momentos finais. Enquanto isso, Zack estava indo em direção à saída, esperando que Rachel sobrevivesse. Ao chutar a porta, ele notou várias pessoas do outro lado da rua e começou a implorar para que ela acordasse, quase chorando quando seus olhos não se abriam. Foi então que a polícia chegou e gritou para ele soltá-la, pensando que ele era um criminoso levando a garota embora. Percebendo que não poderia escapar, Zack tentou lembrar a Rachel sobre sua promessa e que voltaria para ela. Ao soltar essas palavras, ele decidiu se render e começou a caminhar em direção aos policiais até que o imobilizaram no chão como se fosse um criminoso bêbado. Mas naquela noite, 2 pássaros começaram a voar livremente. Algumas semanas depois, todos os jornais estavam cheios de mistérios sobre a instalação de experimentação e os detetives estavam investigando a cena. As estações de notícias descobriram o histórico da família de Rachel enquanto ela fazia sessões de terapia em uma instalação especial. No noticiário, um detetive revelou que Zack admitiu todos os seus crimes, dizendo que nunca mente. Mas quando o âncora perguntou se Zack conhecia a garota, o detetive revelou que Zack afirmou que nunca a conheceu. O que nenhum deles sabia, no entanto, era que esta foi a primeira vez que ele mentiu em sua vida. Ao mesmo tempo, outro âncora de notícias entrevistou o psiquiatra de Rachel, e o médico revelou que Rachel queria saber sobre o assassino todos os dias. No entanto, o médico achou melhor mantê-la afastada da verdade, então nunca mais mencionou o assunto. À medida que as semanas passavam, a terapeuta continuava tentando aconselhá-la, mas a única coisa em que ela conseguia pensar era se Zack estava bem. Todos os dias começaram a se misturar, mas em um desses dias, a terapeuta chegou ao seu quarto, perguntando se ela estava começando a se recuperar do trauma. Rachel disse que sim, mas sabia que nada havia mudado, então a terapeuta sugeriu que fizessem uma caminhada. Enquanto caminhavam pelo jardim, Rachel continuava triste como sempre. Mas quando a terapeuta a deixou sozinha, ela sentou-se tranquilamente em um banco até que se levantou e começou a se afastar. Nesse momento, ela ouviu o som das notícias, mas o rádio desligou instantaneamente. Na noite seguinte, após outra sessão de terapia, Rachel notou a lua lá fora e pensou que parecia exatamente como a lua falsa nas janelas do prédio.
Enquanto a terapeuta feia pensava que ela estava realmente se recuperando, decidiu contar-lhe que Zack foi condenado à morte por seus crimes, achando que isso a faria sentir-se melhor. Então Rachel fingiu que aquela notícia a fez sentir-se melhor e foi para o seu quarto. Naquela noite ela não conseguiu adormecer, assim como em todas as noites em que esteve lá, mas não havia mais nada a fazer a não ser fechar os olhos. Zack, どうして？ああ、何がだよ。だって刑務所にいるんじゃ。なもん出てきてやったに決まってんだろ。まだ私のこと殺したいって思ってくれてる。だって誓ったもの。ザックと私二人で誓ったもの。ああ、帰れ。ねえザック、私を殺して。だったら泣いてねえで笑えよ。